Boa tarde, me chamo Paulo Henrique, faço parte do Instituto Federal de São Paulo. Hoje vamos apresentar um incidente que envolvendo eletrocorrosão na cidade de Flixboro. Flixboro é uma cidade que fica no nordeste do Reino Unido, a mais ou menos 200 quilômetros de Londres. E na época de junho de 1974, a população média era de 500 a 600 pessoas e a região media por volta de ponta a ponta 1 quilômetro de área residencial, fora alguns pontos que eram zonas industriais perto dali, principalmente a sudoeste, que havia a Flixboro em si. A Flixboro era uma indústria que produzia caprolactama. Esse componente é produzido juntamente com ciclohexano. E na indústria havia a produção de ciclohexano por 6 reatores em sequência, que a produção desse ciclohexano é feita por gravidade. No dia 1º de junho de 1974, os funcionários ali, os funcionários, na verdade, da reserva, porque era um sábado, eles encontraram uma pequena rachadura na parte superior do tanque número 5 e, como uma medida paliativa, colocaram uma mangueira de irrigação que jogava água para resfriar o tanque. Sendo assim, o ciclohexano se condensava e o vazamento de gás era diminuído, só que não resolvido. Então, decidiram remover o tanque número 5 para fazer a manutenção, mas para a fábrica não ficar parada, eles pensaram em fazer uma emenda com uma tubulação de por volta dos seus 70 centímetros de diâmetro do tanque 4 para o tanque 6. Essa medida foi feita só com o pensamento desses funcionários. Nenhum engenheiro foi chamado para ver as medidas que poderiam causar algum risco ou causar algum tipo de acidente. Foi uma medida meio precipitada da produção. Enfim, retiraram o tanque número 5, colocaram essa emenda e escoraram a emenda com os andaimes, que não eram um suporte ideal para isso. Pois bem, o problema no reator se deu porque essa mangueira que jogava água, ela estava rica em nitratos, que acabou ocasionando um tipo de corrosão. A composição do reator era de aço carbônico na parte superior e aço inoxidável como revestimento. Após 3 meses de operação, esse cano improvisado ele não suportou a temperatura de 150 graus e ele rachou devido às vibrações e tudo mais, e ainda mais que ele estava escorado em andaimes. Com a rachadura ele se rompeu e liberou por volta de 30 a 50 toneladas desse gás em toda a atmosfera livre, em pouco tempo ocasionando uma explosão. Os números de mortos de imediato foram 23 pessoas e feridos no geral foram mais de 100. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de reação da corrosão sob tensão, né? A começar pela dissolução anódica, que se baseia no conceito da estrutura que eu tenho, ela não ter uma perfeição, por assim dizer, né? Eu vou ter regiões aqui, essas regiões em preto são as regiões que contêm uma falha, certo? Essa falha vai gerar uma região anódica, certo? Que vai sofrer corrosão pelos eletrólitos. E junção com a tensão causada pela vibração da tubulação, vai acabar rompendo a estrutura metálica, fazendo com que o meu fluido que passa por dentro da minha tubulação seja vazado, certo? O outro mecanismo é a fissura por filme. Essa minha parte laranja é a minha área de passivação, que é o óxido, certo? Essa parte preta é a minha estrutura metálica em si. Por conta da tensão causada pela vibração, a gente tem que lembrar que a tubulação ela está basicamente apoiada por um andaime, né? Ela não foi fixada perfeitamente, foi feita um ajuste às pressas, né? Então não teve tempo para fixar tudo direitinho. Foi basicamente colocada sobre um andaime e esse andaime ele não suportou, certo? E aí, por conta de estar nessa estrutura, nesse andaime, a minha tubulação vai vibrar muito, né? Vai sofrer diversas tensões. Essas tensões vão acabar rompendo a minha área passivada. A minha área passivada, ela vai passivar de novo, vai gerar uma nova área, certo? Que seria aqui. Mas a tensão, ela é tão grande que vai acabar quebrando novamente e rompendo a minha tubulação, fazendo com que vaze o meu fluido que passa por dentro dela.
Olá, meu nome é Éder e eu vou estar enfatizando os problemas que tiveram nesse desastre. Ao apresentar o contexto histórico, né, que já foi falado, até da reação, já dá para ter uma ideia, mas eu vou realmente enfatizar os problemas. Falando primeiramente da parte de profissionais qualificados o suficiente para esse tipo de planta, né, para esse tipo de operação industrial. Ali, com certeza, né, assim, tinham muitos engenheiros, tá? Mas não tinham profissionais qualificados o suficiente para lidar com tubulações de grande diâmetro, tubulações que trabalham sob alta tensão, né? Isso daí foi negligenciado, né? Não se tinha esse conhecimento, né? Teve um pouco de ignorância nesse sentido, e isso daí foi um dos graves motivos, porque a questão de corrosão sob tensão, né, da corrosão que a água de resfriamento ao ser jogada no reator, né, que continha nitratos assim na água e ela podia causar essa corrosão sob tensão, ela era muito conhecida por metalurgistas e outros especialistas, mas os engenheiros específicos que estavam ali não. Até porque o engenheiro mecânico responsável pela planta, ele tinha saído em meio a esse processo, ele ainda estava em processo de ser contratado outro. Então, teve um gap, teve uma falha hierárquica de inspeção e qualificação profissional naquele contexto. E isso daí já agrava outra coisa, que é a falta de plano de manutenção. Né? Não havia um plano de manutenção para quando um reator, por exemplo, ocorresse esse problema. Não tinha um plano de substituição do reator, de ter um reserva, enfim. Isso é um grande problema, porque ainda mais nessa escala industrial, né, nesse nível de perigo, não ter isso é muito grave, porque o processo tem que continuar, né? A operação não pode parar. E se ela não para e você simplesmente faz uma gambiarra, né, como é chamado o desastre, fica complicado, né, de você conseguir lidar com uma situação de explosão, enfim. E além disso, né, ao jogar água de resfriamento, é uma mudança do processo, né, e nada do que aconteceu aqui, tanto a troca do reator, quando foram colocados os tubos, né, apoiados nos andaimes, não foi feita uma implementação formal de modificação do processo. Isso é um grande problema, porque basicamente não foi feito um desenho, né, não foi algo, assim, digamos, oficial, né? Não foi algo que passou por uma validação correta, foi algo feito ali na hora para meio que quebrar o galho. E um outro grande problema também foram os prédios administrativos muito próximos da área fabril. Ali não estava sendo considerado como algo muito perigoso, o que é um grande problema, porque enfim, tinha um grande estoque de produtos inflamáveis e a distância para as áreas administrativas, né, a vizinhança em si não era muito distante, não tinha a segurança necessária nesse relativo pouco espaço. E enfim, em áreas industriais, assim, né, que operam com esse nível de periculosidade, tem que ter apenas os profissionais específicos e, claro, em segurança, para estar ali operando em contato, né, com isso, né, profissionais treinados, enfim. Mas lá não tinha essa questão de segurança e também não tinha a distância correta entre outras áreas. Então, então acaba sendo isso, esses problemas, para ter sido evitado, né, claro, ter uma hierarquia, ter um plano de manutenção, todo o processo já ser pré-validado, né, para quando acontecesse fosse feita uma validação correta, uma execução correta, e também essa questão de negligenciamento do, de toda de todo o perigo que ele continha.